vivenciar a fé cristã viva, de forma que sirvam também de testemunho para outros que virão e que estarão do nosso lado. Que Deus possa abençoar cada um de nós, nos fortalecendo, nos ajudando, abrindo a nossa mente e o nosso coração para aquilo que temos estudado, para aquilo que temos nos informado acerca de todas essas informações dadas através desse curso teológico, para que a partir daí possamos sim ser bênção e auxiliar outros. Primeiro, lembre-se, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que gastar tempo, ou melhor, ganhar tempo na pesquisa do texto, para que depois de tudo isso, de todo esse processo, você possa se sentir mais seguro e ser um melhor instrumento, digamos assim, da apresentação das verdades bíblicas de acordo com a vontade de Deus para os seus ouvintes. Que Deus possa nos abençoar ricamente e nos dirigir em tudo que vamos fazer e que esse estudo de exegese, esse estudo exegético envolvido com hermenêutica possa sim ser uma grande ferramenta, essas orientações para o seu crescimento cristão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, aluno do curso de Teologia da Faculdade Teológica Bethesda, que bom rever você novamente. Espero que você, aluno, aluna, tem muitas mulheres, né, estudando teologia na FTB, aliás, milhares delas, né? Glória a Deus pela vida da mulherada que está se despertando cada vez mais para aprender a palavra do Senhor. Mas enfim, chegamos na próxima matéria do módulo 10. Hoje nós vamos falar aqui sobre exegese bíblica, primeira parte, porque tem parte 2 ainda desse mesmo nível. Bom, está aqui comigo o professor Paulo Sérgio Batista, que trabalhou quase todo o módulo 10 com a gente. Professor Paulo Sérgio Batista é autor, você já sabe, do Manual de Respostas Bíblicas, do livro 7 Mitos do Adventismo. Ele é um importante apologista, né? Um apologeta, um defensor da fé no Brasil, viaja o Brasil todo, conscientizando igrejas, vacinando igrejas contra seitas e heresias. E hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. São duas partes, né? Tem a parte 1 e a parte 2. Vai ser muito bom, porque esse assunto é de primordial importância. O professor Paulo Sérgio Batista também é pastor, é formado em História, também em Teologia. Ele é pastor da Igreja Batista em Guarulhos. Pastor Paulo Sérgio Batista, bem-vindo mais uma vez ao nosso quadro de entrevistas aqui no pós-videoaula. É um prazer poder repetir mais uma vez, estar aqui, né, em mais uma entrevista. E essas entrevistas aí que acabam sendo também, César, dicas, né? Dicas transformam-se em dicas de auxílio a esses alunos. É isso aí. É um prazer extracurricular, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, eu começo com uma pergunta, professor. Exegese bíblica, né? Eu ia perguntar o que é exegese, mas já está muito claro no material impresso, na sua palestra e tal. Qual a diferença entre exegese e exegese? Vamos lá. É importante, pastor César, nós percebermos que nós temos que tomar alguns cuidados, né, quando nós vamos estudar o texto bíblico. Um desses cuidados, César, é exatamente o cuidado de não querermos colocar no texto, ou introduzir no texto, uma visão interpretativa nossa, uma visão particular nossa. A exegese é essa análise do texto a partir do próprio texto, levando em conta todos os contextos históricos, gramaticais, a compreensão do texto dentro daquilo que ele é. Ou uma tentativa, pastor César, de nos aproximarmos no máximo do que o texto de fato fala dentro da sua época, não é? Dentro do seu tempo, dentro de tudo isso, dentro da sua gramática, dentro de tudo isso. A exegese já é fruto, pastor César, da minha própria análise particular das coisas e do próprio mundo e do próprio texto. Então, o grande cuidado que a gente tem que ter é não pegar e colocar minhas interpretações, né, e introduzir no texto. Ou seja, a exegese é aquilo que você tira do texto e a exegese é aquilo que você interpola, é uma interpolação. Uma interpolação. A partir, é óbvio, das minhas próprias experiências, da minha própria leitura, não é? E isso é um perigo, porque eu posso estar lendo um texto desconectando todo esse texto, pastor César, do seu ambiente histórico, do seu ambiente linguístico, do Às seu ambiente vezes, social. Paulo, não é por má intenção, mas essa exegese acaba produzindo heresias importantes que vão fazer com que as pessoas
se atrapalhem todas na fé, inclusive, né? Exato. Então, esse é um dos perigos, né? Um dos perigos frequentes. Aliás, pastor César, a grande maioria das seitas, o grande trabalho das doutrinas, a maioria das grandes distorções que você encontra em grupos sectários, nas Testemunhas de Jeová, nos Adventistas, no Mormonismo, entre os proponentes aí do Espiritismo kardecista, por exemplo, que frequentemente citam a Bíblia, não é? Quando tentam dialogar com cristãos, você percebe que é exatamente isso. Por exemplo, eu pegar um texto bíblico que diz que, João capítulo 3, né, quando Jesus está conversando com Nicodemos e fala da questão de nascer de novo. Então, olha como é curioso esse fator exegético. Eu sou, por exemplo, como espírita, acredito na reencarnação, e aí eu tento encontrar dentro do texto, como esse que Jesus falou, um espaço para introduzir a doutrina reencarnacionista. Olha, se tem que nascer de novo, então esse novo nascimento é um novo nascimento através da reencarnação. Então, esse é um exemplo, como você mencionou, da questão de que as seitas, né, frequentemente, as grandes heresias surgem a partir dessa exegese, né, introduzindo no texto. Esse é um exemplo, pastor César, um exemplo frequente, e outros grupos mais, né? Então, a importância de tentar me aproximar do texto a partir do que o texto é, a partir do que o texto ensina. E, obviamente, pastor César, me calar quando o texto nada responde, ou quando não me responde às dúvidas que eu tenho. Ou seja, não dá para fazer teologia no silêncio da Bíblia. Isso é muito perigoso. Eu pegar, olha, esse texto diz até isso aqui, e a partir do que ele me diz, eu tentar abstrair outras ideias que o texto não me fala. Só que essa é uma tentação constante. É uma tentação constante daquele que pesquisa, daquele que lê, daquele que estuda. Então nós devemos conter um pouco isso e trabalhar dentro daquilo que o texto expõe, tomando um cuidado redobrado de não introduzirmos o nosso pensamento, nossas ideias, nossa interpretação própria. Ou seja, existe uma responsabilidade muito grande para o expositor bíblico, para o tradutor, meu Deus do céu, ainda. Então, imagina quem está traduzindo a Bíblia, fazendo um trabalho de tradução para uma língua não alcançada, para um povo que ainda não tem um exemplar da Bíblia, e aí essa pessoa, ela pode com muita facilidade ceder a essa tentação, né, Paulo? Muitas vezes, né? Sim. E não por má intenção, né? Não por má intenção. Um mito que existe, César, constantemente, nós falamos de imparcialidade no juízo. Isso é um mito. Por quê? Porque todos nós somos frutos de uma construção, não é? Uma construção social, uma construção ideológica, um conjunto de pensamentos que nos forma. Então é óbvio que essas construções que nós temos, a nossa forma de ver o mundo, a nossa cosmovisão, isso vai influenciar às vezes vai influenciar em muito o juízo que nós temos das coisas. Então devemos tomar muito cuidado para não permitir que a nossa compreensão parcial de algo seja considerada a compreensão total daquele objeto que nós estamos analisando. E quando você fala de tradução da Bíblia, aí é que o cuidado é maior. Tradução de um texto, tradução de um trecho, esse cuidado é maior. Por quê? Porque é óbvio que o tradutor bíblico ele não está traduzindo um livro qualquer, ele está traduzindo um livro que eu não tenho só que me preocupar com o sentido da palavra, mas com a harmonia da ideia. Com a teologia do assunto, né? Tema. No todo. No todo. Né? Ele está traduzindo um versículo lá de Isaías, mas ele tem que estar preocupado com a teologia do Novo Testamento, por exemplo. Ou seja, não dá para ser um bom tradutor sem ser um bom teólogo. Esse é o fato. E às vezes nós nos esquecemos disso. Por isso, pastor César, que muitas vezes pegamos traduções que usamos na nossa língua portuguesa, e quando pegamos essas traduções, percebemos que mesmo ela sendo uma tradução boa da palavra que se encontra ali, possível, né, boa tradução, ela acaba, teologicamente falando, não se harmonizando. Não se harmonizando. Como um todo. É óbvio, por exemplo, se eu encontro no Novo Testamento a palavra pneuma, eu posso traduzi-la como vento, como ar e como sopro. A palavra me dá essa possibilidade. Né? Mas é óbvio, por exemplo, quando Paulo diz que foi arrebatado em espírito, é óbvio que eu não vou colocar ali pneuma, não vou traduzir pneuma ali no texto, ou eu fui arrebatado em ar.
em fôlego. Então existe um conjunto de coisas que eu devo levar em conta. Que é a lei do contexto imediato. O contexto imediato e o contexto geral, que deve ser analisado, que é essa teologia mais aprofundada. Bom, a gente também vai trabalhar um pouquinho sobre esse assunto na nossa próxima disciplina, a parte 2, né, dessa disciplina, e com certeza vai ser muito interessante. Professor, muito obrigado por estar com a gente aqui compartilhando um pouquinho depois da sua palestra sobre esse assunto. Espero você nas nossas próximas disciplinas. Obrigado, pastor César, que Deus esteja abençoando ricamente a você que está assistindo esses vídeos e está estudando esse material. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, a gente está ficando por aqui com essa disciplina, mas fica tranquilo que tem muitas matérias, muitas disciplinas ainda para a gente avaliar, para a gente aprender, para a gente entender. Fica ligado na nossa próxima videoaula, a gente se encontra lá. Um grande abraço. Olá, alunos da Faculdade Teológica Bethesda. Estamos mais uma vez na preparação de mais uma aula para você. Você que estuda na Faculdade Teológica Bethesda, no nível do bacharelado, você está tendo a oportunidade de, junto com outros professores, acompanhar uma série de videoaulas para o seu enriquecimento, além do material didático que já te é fornecido. No dia de hoje, nós estudaremos uma das matérias do nível do bacharelado, que é o cristão e a cidadania. Tema relevante, importante, atual, e por alguns minutos nós refletiremos sobre essa importante questão, esse importante assunto que faz parte do dia a dia da igreja, faz parte do seu dia a dia. Primeira coisa que eu gostaria de te convidar é abrir no livro de Isaías, capítulo de número 32 e versículo de número 17. Todas as escrituras, ela está cheia de referências, de instruções do Senhor quanto à nossa vida terrena, quanto à nossa vida social, à nossa vida humana. Essa em particular, Isaías 32 e versículo 17, ela é um texto áureo da cidadania do crente, da cidadania daqueles que procuram viver em sociedade de forma harmoniosa. O profeta Isaías, ele escreve dizendo: a justiça produzirá a paz e o direito assegurará a tranquilidade. Olha que versículo bonito. A justiça produzirá a paz e o direito assegurará a tranquilidade. Então, esse princípio bíblico está acima de qualquer confissão religiosa, ele está acima de qualquer paradigma cultural, por qualquer que seja a diferença cultural. Esse é um princípio universal da palavra de Deus e ele diz muito a respeito de cidadania, de vida em sociedade. A justiça produzirá a paz. Em outras palavras, nós podemos dizer que sem justiça não é possível vivermos em sociedade tranquilamente, não é possível vivermos em paz. Em outras palavras, pela ausência da justiça, é que nós temos então todos esses conflitos em que vivem as pessoas em qualquer nação, em qualquer país. Por mais primitiva que seja uma cultura, quando falta a justiça, os habitantes, os membros daquela comunidade vão perder o equilíbrio no relacionamento comunitário. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E o direito assegurará a tranquilidade. Ninguém consegue viver numa sociedade sem direitos. Nós temos também deveres, mas o princípio do direito, ele é fundamental para equilibrar uma sociedade, para equilibrar uma comunidade. Então, a matéria, ela tem tudo a ver com a vida nossa, o nosso dia a dia, com a nossa convivência familiar, a nossa convivência com as autoridades. E por isso que é importante, dentro de um curso do nível do bacharelado, nós pensarmos essas questões, né? O crente, além de um cidadão do céu, ele também é um cidadão deste mundo. Ele ainda peregrina nessa terra.
E como peregrino, a ideia de cidadania cristã é o crente viver da forma mais sóbria, mais justa, para produzir um bom relacionamento com as pessoas. Pensando cidadania, da parte mais técnica, né, do assunto, o que vem a ser cidadania? Você tem no seu módulo todos os desdobramentos dessa matéria, dessa disciplina, e você aprenderá muito com a leitura de cada capítulo, fazendo as atividades de verificação de aprendizagem e, por final, a avaliação que você tem no próprio módulo. Também, no caso de dúvida, você pode recorrer aos tutores da FTB, aos professores de plantão, e você terá a sua ajuda. Mas como que nós definiríamos cidadania? Cidadania é o exercício dos direitos e dos deveres civis, políticos e sociais estabelecidos pela Constituição de um país. Esses direitos, esses deveres civis, políticos e sociais mudam de um país para o outro, de uma nação para outra, de acordo com a sua Constituição, mas a regra geral é essa, que cidadania é o conjunto, é o exercício dos direitos civis e das obrigações civis também, políticas e sociais. É o cumprimento dos deveres e o exercício dos seus direitos, cada um agindo desta forma, nós temos então com isso um equilíbrio, né? Nós temos então uma vida social, como o texto de Isaías diz, tranquila, pacífica. É isso que nós esperamos com o entendimento dessa questão. O processo histórico da cidadania é uma questão muito antiga, não é novo. A palavra parece que é nova, mas o conceito ele tem bastante tempo, passando de uma cultura para outra. Historicamente, os historiadores modernos costumam citar a Grécia e a Roma antiga como sendo o berço, né, dos conceitos de cidadania, a partir do momento em que as nações se estabelecem por cidades-estados e começa se discutindo nos parlamentos os direitos de cada habitante, os deveres de cada governo. Então você tem a Grécia e a Roma como pano de fundo histórico mais recente deste assunto, mas nós podemos voltar à antiguidade. Mesmo no mundo antigo, você vai ter essa questão sendo discutida, essa questão sendo debatida. Então, o Antigo Testamento, por exemplo, o Antigo Testamento com o Decálogo, que é o mais famoso e importante código civil, moral e religioso, já estabelece princípios de cidadania, de uma boa convivência em sociedade. Tá? O Antigo Testamento ele se preocupa com isso. O Antigo Testamento ele já traz toda a preocupação de Deus com a qualidade da nossa vida em sociedade. Você pega, por exemplo, os textos do Antigo Testamento falando a respeito de higiene pessoal, dos cuidados sanitários das cidades, né? O cuidado com a agricultura. O povo de Deus, Israel, foi instruído de forma brilhante, até em questões da economia, em relação à dívida de um cidadão com outro cidadão, como é que o povo tinha que lidar com essas questões, o acesso à terra, o direito à terra, o direito das famílias. Então, todo o Antigo Testamento, fora a questão espiritual, de salvação, de redenção, de queda, que são temas mais próprios da teologia, ele está eivado, todo o Antigo Testamento, o Pentateuco, os profetas, os livros poéticos, estão cheios de questões relacionadas à cidadania, relacionados à terra, relacionados à qualidade de vida das pessoas. Você pode lembrar de alguns textos bíblicos que apontam nessa direção. Por exemplo, Gênesis capítulo 4, versículo 9, nós vemos já um conceito, um princípio bíblico de como Deus
já pressupõe no plano da criação que eu seja responsável pelo meu irmão, que eu não vivo uma vida no individualismo, que a minha vida ela tem a ver com a vida do outro, que a qualidade de vida que eu tenho, meus deveres, minhas responsabilidades afetam o meu semelhante. Tanto que quando aconteceu o primeiro equilíbrio social, que a gente tem um registro na história bíblica, que é o assassinato de Abel pelo seu irmão Caim, Deus aparece para Caim e o que ele diz? Onde está, Caim, o seu irmão Abel? Deus não sabia? Naturalmente que sim. Deus, com seus atributos da onisciência, da onipotência, da onipresença, ele sabe. E ele sabe todas as coisas, ele sabia onde está Caim. Mas ele espera ouvir ou melhor, ele sabia onde estava Abel, né? Assassinado por essa ocasião. Mas ele queria ouvir de Caim qual era a responsabilidade que Caim sentia em relação ao próximo. E é por isso que ele faz essa pergunta retórica: onde está o teu irmão? O ideal era que Caim dissesse: olha, meu irmão está ali na lavoura, está ali no campo trabalhando, ou está em casa ajudando os meus pais, Adão e Eva, ou qualquer outro tipo de resposta. Mas sabe qual que é a resposta de Caim? Não sei. Porventura sou eu o guardador do meu irmão? Aí é ele quem faz uma pergunta a Deus. Ele percebe a intenção do Senhor, que a intenção do Senhor é que existisse uma responsabilidade social, civil, comunitária no coração de Caim. Mas assim não era a forma que Caim pensava. Então você vê que todo desarranjo social começa com o individualismo. Toda crise nas sociedades tem como princípio o individualismo humano. Quando o ser humano pensa em viver apenas para o seu bel prazer, apenas para o seu benefício, em detrimento do que aconteça com o seu semelhante, nós temos então o que podemos chamar sociologicamente de tragédia social ou crise social. E é isso que você sabe, é isso que nós vivemos. O seu vizinho pouco se importa como é que você está. O seu parente não está nem aí se você está passando necessidade ou não. Importa que eu esteja bem, importa que eu esteja enriquecendo em detrimento do próximo. Nós sabemos, como cristãos, como crentes na palavra de Deus, que isso já é um efeito da queda, né? Que danificou o projeto original. Então o homem hoje, ele não tem mais essa responsabilidade para com o seu semelhante. O que nós encontramos na sequência? Nós encontramos a lei de Moisés trazendo todas as admoestações, todas as exortações para que a nação de Israel fosse um exemplo entre as nações. No meio daquela selvageria, no meio daquele paganismo, no meio daquela confusão da ordem social em que viviam as nações, e você pode ler capítulo 6 de Gênesis, que fala da corrupção do gênero humano, que levou à extinção, quase que a extinção da raça humana com o dilúvio, restando apenas os que creram no plano de Deus de redenção através da arca de Noé. Agora Deus institui uma nação, entre tantas nações corruptas, Deus institui a nação de Israel e, além de querer fazer da nação de Israel um farol, um porto seguro espiritual para as nações, a nação de Israel deveria ser luz, uma lâmpada espiritual entre as nações para a restauração do culto, para a restauração da adoração. Mais do que isso, Deus queria que a nação de Israel fosse socialmente justa. Tá? Uma nação que fosse socialmente justa. Deus queria que o judeu, Deus queria que o israelita,
ele vivesse um padrão de vida social em comunidade acima de todos os povos, para que os povos e as nações olhassem para Israel e vissem a justiça de Deus no meio do seu povo. Então você vai encontrar na lei de Moisés, na entrega da lei, nas profecias, nos textos sagrados desse povo, o povo judeu, já diversas instruções no sentido de que se haja justiça, que se haja direito, que se haja tranquilidade, que se haja paz no meio do povo, dentro desses critérios sociais. Êxodos 22 e 21, olha que diz o texto bíblico. Não maltratarás o estrangeiro e não o oprimirás, porque fostes estrangeiro no Egito. Deus está falando para Israel, olha, você viu como que é ruim ser escravo? Você viu como que é ruim não participar da vida social plena de uma nação? Então agora, com vocês sendo uma nação, eu espero que vocês tratem com justiça o estrangeiro. O estrangeiro que peregrinar no meio de vocês, ele deve ser tratado como um natural. Não é interessante isso? Não é uma questão espiritual, não é, em princípio, né? Num primeiro plano, é uma questão social. Deus não quer que as pessoas sofram em comunidade. Deuteronômio capítulo 10, verso 18. Ele faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, ao qual dá alimento e vestuário. Eu fico assim admirado, e são muitos os outros textos bíblicos nessa direção, de uma vida social equilibrada, de uma vida social com qualidade, com paz, com tranquilidade, conforme profetizou Isaías. Olha Provérbios 22 e 22. Não despojes o pobre. Poxa, o cara é pobre, você ainda vai lá despojá-lo? Você vai destituir ele ainda daquilo que lhe resta, que já é pouco? Porque é pobre. Não oprimas o fraco à porta da cidade. Ou seja, a exclusão do menos abastado, né? Não é isso que nós vivemos nas cidades? O pobre, ele é excluído da vida social, dos direitos que nós defendemos, da modernidade, dentro da chamada do mundo democrático, nós defendemos tantos valores e direitos, mas o pobre, ele é excluído, ele é colocado de porta fora da cidade. Deus fala, não, está errado. O pobre precisa ser acolhido, o pobre precisa ser recebido com amor, porque eu olho pelo estrangeiro, eu olho para o órfão e a viúva. Salmo 103 e versículo 6, o Senhor faz justiça e Ele dá direito aos oprimidos. Então, são alguns textos. Nós temos um mar de outros textos bíblicos que apontam nessa direção, de que o plano original de Deus começa com famílias organizadas, vivendo socialmente equilibradas. Esse princípio está lá na criação, domine o homem sobre os animais da terra, domine o homem sobre a natureza. Então Deus está colocando o seu representante legal neste mundo, neste planeta, criado de forma perfeita, para que dê continuidade, para que administre esse ambiente que Deus criou com a sua sabedoria, de forma que todos usufruam com facilidade, que todos usufruam de uma vida de qualidade. Deus não espera que haja assim todos 100% ricos. Deus não espera que, principalmente após a queda, isso seria uma utopia, esperarmos todos igualmente um padrão social para o mundo, para uma nação. Não é isso. Mas que aquele que enriquece, ele enriqueça não para apenas o seu bel prazer, mas ele enriqueça para socorrer o necessitado. Porque há de verdade habilidades que eu tenho e você não tem, e eu posso me dar melhor nos negócios do que você. Mas quando eu me dou bem nos negócios e eu vou bem na minha carreira, na minha vida social, eu preciso ser solidário com o meu irmão. É a pergunta de Deus para Caim. Aonde está o seu irmão? Deus espera que a nossa resposta hoje, como cristão, não seja como de Caim. Eu não sei.
eu não sou o guardador do meu irmão, e você é. Cidadania fala isso, fala disso, de sermos guardadores dos nossos irmãos, ou seja, você é responsável pela vida dele, em dar qualidade de vida para ele. Então, isso que acontece no Antigo Testamento passa para o Novo de forma muito mais profunda ainda. Jesus é o maior modelo de justiça, de equidade, de misericórdia, né? Que é a palavra-chave para a solução dos dilemas sociais. Misericórdia. Nós não somos misericordiosos, porque nós vemos o necessitado e nós ignoramos a causa do pobre, do oprimido, ignoramos a viúva, o órfão. Não é assim que vive, inclusive, as nossas igrejas? Ignorando as necessidades dos nossos irmãos, inclusive os domésticos da fé? Fica aí uma mensagem para o seu coração. Procure fazer um levantamento dos órfãos da sua igreja, das viúvas da sua igreja, dos desempregados, né? Para que haja justiça na casa de Deus. O Novo Testamento, ele ainda é mais rigoroso nesse quesito de retidão. Retidão não é apenas ir ao culto. Retidão não é apenas abrir o inário e cantar. Retidão de justiça não é apenas dobrar os joelhos. Retidão é fazer aquilo que o samaritano fez. Saltar da sua cavalgadura, passar azeite nas feridas daquele que está caído à beira do caminho, jogá-lo sobre a sua carruagem, levá-lo para a hospedaria, pagar a conta dele. Imagina você pagando a conta do seu irmão. É um golpe contra a nossa vaidade, contra o nosso orgulho, e o exercício disso mortifica as obras da carne. Deus espera que nós façamos isso. O crente, diferente do judeu, ele é cidadão do mundo. Em última instância, ele é cidadão do céu. Mas imagina, o cidadão do céu vivendo no mundo, o que se espera? Vamos lá, pensem comigo. O que você espera do estilo de vida de anjos? Digamos que os anjos desçam para a terra e comecem a viver entre nós. Por serem cidadãos do céu, você espera que ele seja mais justo do que o seu patrão. Você espera que o anjo seja mais justo do que o guarda de trânsito. Que ele seja mais justo do que o seu vizinho, do que você mesmo. Então, esse é o sentido bíblico quando Paulo nos diz que somos cidadãos do céu. Ou seja, cidadão do céu morando na terra precisa ter um padrão de justiça muito mais elevado do que os ímpios, do que aqueles que não conhecem a Deus. A igreja, estou falando de cidadania, estou falando de redenção, de salvação, de céu e inferno, estou falando de vida social enquanto peregrinamos na terra. A igreja é o modelo de justiça, é um modelo de vida em sociedade que Deus almejou, que Deus esperou de todos nós. Paulo diz assim, Filipenses capítulo 3, verso 20, nós, porém, somos cidadãos do céu, e de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo que você é cidadão do céu, Paulo está dizendo, nós ainda esperamos o Senhor. Ou seja, você está vivendo aqui. E na medida que você vive aqui, você precisa ser justo, você precisa ser reto, obras de justiça, como diz as Escrituras. Nesse sentido também é que o Senhor Jesus, Mateus capítulo 6, verso 11, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou orando, o pão nosso de cada dia. Eu tenho uma necessidade diária, você tem uma necessidade diária. E pode ser que eu seja um instrumento de Deus para suprir a sua necessidade. Isso é a cidadania cristã. Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. O povo de Deus, a igreja precisa estar preocupada com a vida das pessoas, com as cidades. É a missão da igreja nas cidades, o que a gente chama de missão urbana. Não só para a redenção do pecador, né, libertá-lo da escravidão do pecado, mas a igreja precisa trazer um impacto de qualidade de vida para as pessoas. É o que a gente chama também
mais recentemente de teologia da missão integral. 2 Coríntios capítulo 9 e versículo 9, Paulo cita o Salmo 111, versículo 9, dizendo, como está escrito, espalhou, deu aos pobres e a sua justiça subsiste para sempre. Então Deus está olhando para quem é justo, para quem pratica a justiça. Eu quero encerrar esse módulo, uma videoaula, na intenção de aprofundar o texto que você já tem em mãos, portanto eu não estou aqui fazendo um repeteco desse conteúdo escrito que você tem no módulo da FTB, eu estou abordando questões novas, colocando a coisa dentro de uma ótica diferente para que você aprofunde o estudo nessa situação, desse tema. Mas nós temos instrumentos de cidadania. Um dos instrumentos de cidadania que nós normalmente citamos são as associações de bairros, as empresas, as escolas, o comércio. São todas ferramentas de mobilização social para uma melhor qualidade da coletividade, né? Porque lembre-se que eu disse que o individualismo lá de Caim trouxe uma tragédia social. Então, as organizações, as entidades de bairro e outras instituições dessa natureza, elas precisam trabalhar para o bem comum, para o bem social todo, não só da sua própria categoria, né? Igreja não é um sindicato em favor dos crentes. A igreja é uma agência de Deus em favor do mundo. Guarde isso no seu coração. Porque a gente muitas vezes acha que crente é sindicalista, aquela categoria que fica lutando para o bem-estar só de crente. E não é, né? Infelizmente, políticos também, cristãos, cometem o mesmo erro, ficam lutando em favor do arraial cristão evangélico, quando deveria estar servindo a cidades, servindo de forma indiscriminada toda a sociedade. Mas eu quero colocar a igreja como sendo um dos mais poderosos agentes de transformação social. Através do seu pastor, através do seu ministério, através dos departamentos da igreja, dos ministérios da igreja, eu quero desafiar você a pensar o tema cidadania como capelania. A missão da igreja fora da capela. Talvez nós precisamos fazer menos atividades dentro das quatro paredes, irmos para além dos muros onde Jesus morreu. Jesus morre fora dos limites, né, da cidade de Jerusalém, dando um significado de que a atuação da missão da igreja, ela não está restrita ao ambiente eclesial, ao ambiente religioso, ao ambiente denominacional. Nós saímos fora das quatro paredes proclamando uma mensagem de redenção, de salvação, de vida eterna, porque o final de todas as coisas não é esse mundo. Nós não esperamos um planeta novo em que todas as nações, com seu sistema político, vivam em equilíbrio. Nós esperamos um novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Capítulo 21 e capítulo 22 de Apocalipse é uma repetição do capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. Você percebeu já esse paralelo? O padrão de justiça e de santidade que há no capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, ele vai se repetir apenas em Apocalipse 21 e Apocalipse 22. O meio disso, de Gênesis 3 até Apocalipse 20, é queda, é desgraça, é tragédia social. E é aí que é o ambiente de ação da igreja. Então eu espero que você, como um cristão, que está sendo treinado pela FTB, você não pense apenas, você sinta no seu coração, né, e possa agir com as suas mãos, com os seus pés, colocar o seu corpo a serviço para a glória de Deus. Deus te abençoe. Olá, aluno do curso de Teologia da Faculdade Teológica Bethesda. Conforme prometemos, chegou a hora de entrevistar o nosso professor que ministrou essa aula maravilhosa sobre cidadania. O missionário Jamierson de Oliveira, ele é missionário, pastor em São Paulo, é jornalista,
está envolvido com projetos pedagógicos, inclusive da Faculdade Teológica Bethesda, e também editoriais como a Bíblia Apologética, a Bíblia de Estudo de Missões, que ele vai falar um pouquinho na matéria de missões também. Um privilégio para nós da Faculdade Bethesda e para você, aluno, ter aqui com a gente na nossa sala de bate-papos o missionário Jamierson de Oliveira. Jamierson, bem-vindo a mais uma videoaula, agora falando sobre cidadania, esse bate-papo aqui interativo que a gente vai ter a respeito da aula que você ministrou. É um prazer estarmos juntos. É uma alegria, pastor César. É uma alegria também estar novamente com você. Tivemos um tempo juntos nesta videoaula. E servir na FTB para mim também ministério, né? Legal. É muito bom, nós estamos juntos há tanto tempo, temos uma amizade pessoal aí de vários anos, né? Trabalhando até juntos em outras instituições do passado. E a amizade, quando é boa, é assim, as coisas continuam, os projetos continuam. E hoje fui funcionário da Faculdade Teológica Bethesda, participando desde durante a alguns Gênesis, anos também, né? exatamente. Desde os primeiros módulos, sendo o editor da produção de todo o material didático da FTB. E hoje está aqui acompanhando o fechamento da matriz curricular com o nível do bacharelado. Para mim é completar uma coisa que eu comecei junto, né? É isso mesmo. É muito legal e fico muito feliz. Legal. Bom, você falou sobre cidadania, né? E eu começo com uma pergunta: qual a importância da cidadania para o cristão? Do cristão entender e saber lidar com isso. O cidadão cristão é diferente do cidadão que não tem Cristo como Senhor? César, isso é bem interessante porque Jesus nos colocou como igreja, a gente olhando de um ponto de vista eclesial, né, eclesiológico do assunto, a igreja é colocada na terra com uma missão. Né, e essa missão nossa é uma missão como de um avião, né, com duas asas, né, que a gente também trabalha na questão de missão integral, teologia de missão integral. E uma face da igreja é mostrar o reino de Deus, né, que está sendo implantado na terra pela pregação do Evangelho e pela conquista de homens para Deus. Então, como é que o reino de Deus se estabelece na terra? Com a expansão da igreja. À medida que a igreja avança na sua missão evangelística, da pregação do Evangelho, de arrependimento, né, do nome de Jesus, a igreja se estabelece e é um reino de justiça. Como comunidade, como pessoas, são melhores.